E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos fazer a análise do setor híbrido dos fundos imobiliários. E o nosso primeiro fundo imobiliário vai ser o FIIP11B. E para quem não sabe, eu vou deixar uma análise de cada fundo imobiliário, de cada setor. Então é só você ir lá em playlist e vai ter lá separado. Obviamente que aqueles fundos imobiliários que eu ainda não tiver feito a análise, ou aqueles setores que eu ainda não tiver feito a análise, não vai estar lá ainda se você já está vendo aqui bem recente esse vídeo. Mas, posteriormente, a minha intenção é que a gente tenha uma playlist com análise de todos os fundos imobiliários, de todos os setores, e, posteriormente, a gente vai fazer a mesma coisa com ações. Vamos para o vídeo. Então, o FIIP11B, ele é da Oliveira Trust DTVM, então essa é a gestora dele. E muito provavelmente vocês estão se perguntando por que esse B aqui. É porque ele é negociado no mercado de balcão. Aqui a gente vê a divisão do portfólio de imóveis por regiões e cidades. Então, olhando aqui, a gente vê que esse amarelo aqui é a região sul, com 28,57% dos imóveis. A região Nordeste com 14,28%, região Sudeste aí ocupando a maior parte desse fundo com 57,14%. Dentro da região Sudeste, a gente tem 28,57% em São Paulo, 14,28% em Minas, 14,28% também no Espírito Santo. Aqui no Nordeste, a gente tem o total de ativos localizado na Bahia e aqui no Sul, a gente também tem o total de ativos localizados no Paraná, com 28,57%. Esse aqui é o histórico de vacância do fundo. Então, ele só teve uma vacância ali relativamente alta no terceiro TRI e no quarto TRI de 2019 e depois voltou a uma vacância ali aceitável, agora na casa de 0%. Essa vacância, e como vocês podem ver aqui nessa tirinha aqui em cima, ele possui 7 imóveis. Aqui nesse gráfico, ele mostra a composição dos ativos. Então, a gente vê que 97,73% do dinheiro desse fundo está alocado em imóveis e 2,27% está em caixa. Então, como ele tem a imensa maioria da participação, na verdade a participação total dele é em imóveis físicos, ele se caracteriza como um fundo de tijolo. Aqui a gente tem a variação histórica do fundo. Então, nos últimos 5 anos, ele teve uma variação positiva de 44,62%, em 10 anos, 172,09% e em 12 anos, 239,09%, isso aqui em relação ao preço dele, né? A cotação dele, e a última que está aqui na página da Baster é de fevereiro, mas depois a gente vê como é que está a cotação dele atualmente. Vindo aqui nos dados do fundo, a gente tem que ele pertence ao mandato renda, o segmento híbrido, que vai ser o segmento que a gente vai analisar daqui para frente. Aí vem o problema, que é a gestão passiva. E eu já falei com vocês que o mais interessante é que a gestão seja ativa. Por quê? Porque a gestão passiva ela tem muitos limitadores ali para o gestor. Então, a mera compra ou venda de um imóvel que ele tenha que fazer, ele tem que chamar uma assembleia para poder decidir se ele pode ou não comprar esse ativo. E isso faz com que uma gestão passiva ela perca a oportunidade ali de mercado momentânea, porque pensa até fazer todo esse trâmite, outra gestão ali ativa já viu o imóvel, já comprou o imóvel, e é algo que dá muito trabalho. Então, só por ser gestão passiva, eu já excluiria esse fundo da minha carteira. Mas tem problema ter gestão passiva? Não, não tem problema. Mas não é minha prioridade de investimento. Minha prioridade de investimento é em gestão ativa. Aqui a gente vê o preço-valor patrimonial, que como eu já falei em diversos outros vídeos, nos fundos de tijolo, ela não é tão relevante assim, então a gente pode ignorar esse indicador aqui, né? Porque normalmente, para estar no preço, esse PVP tem que dar 1, se está abaixo de 1 está barato, se está acima de 1 está caro. Mas isso só funciona para fundos de fundo e fundo de papel. A parte dos custos aqui, a gente só tem disponibilizado aqui na página o custo de administração e gestão, que dá 1,77% dos rendimentos, mais
o geralzão ali, o real, a gente só vai conseguir ver nos relatórios do fundo. Aqui a gente vê o histórico de cotista dele, então desde 2016 que a gente tem histórico, o que já mostra que o fundo ele já foi criado por essa época aqui, então é um fundo que tem 6 anos aí de mercado. Então, no critério tempo de bolsa, a gente já pode considerar esse fundo, porque no caso dos fundos imobiliários a gente considera que pelo menos 3 anos dá para a gente analisar. Menos que isso já não é tão o caso. E aí, o histórico de cotistas veio crescendo aqui ao longo do tempo. Vindo aqui na parte de liquidez do fundo, a gente acha outro problema, que é o quê? Ele tem pouquíssimas negociações. Então, os fundos imobiliários anteriores que a gente estava vendo, até os fundos imobiliários que não eram bons, eles estavam na casa das milhares de negociações aqui no período. E nos últimos 12 meses, né, a média mensal desse fundo imobiliário foi de apenas 120 negociações. E a liquidez é um fator extremamente importante para a gente considerar a análise do fundo. Então aqui está mais um fator que excluiria esse fundo imobiliário da minha carteira. Agora vamos dar uma olhada aqui no relatório gerencial desse fundo. Então esse relatório é de março de 2022. Outro ponto que já tem que ligar o alerta, né? Porque assim, o fundo imobiliário, o último relatório, na verdade, o relatório mais recente que ele apresentou foi o de março de 2022 e eu estou fazendo esse vídeo em junho. Então, no caso, esse relatório deve ter saído em abril, né? Era para sair em abril e a gente está em junho e ainda não tem os outros relatórios, né? Então, já mais um ponto negativo para o fundo, mais um ponto negativo para a gestão desse fundo. Então, aqui no relatório ele fala como é que funciona a taxa de gestão. Então, atualmente a taxa mensal é de 19 mil e pouco. Óbvio que isso em relação ao total de receita do fundo. E ele diz que essa remuneração é paga diretamente até o quinto dia útil, subsequente ao mês que acabou, né? Mês que finalizou. O valor de R$ 9.400, aí já está aqui, ó. Aqui diz R$ 9.400 e no relatório por extenso diz R$ 6.800. Ou seja, mais um pouco de falta de cuidado da gestão com a informação. Aí a gente fica, é 9.400 ou é 6.800? E aí vem, foi acordado no início do contrato e é ajustado por IPCA. O valor atual corrigido está acima do mencionado. Então, já algo que já complica o entendimento. Não tem taxa de performance esse fundo. Tem taxa de consultoria, que eu nunca ouvi falar nisso aqui. Agora a gente achou o erro, né? Então, ele fez o Ctrl+C, Ctrl+V aqui embaixo e esqueceu de mudar. 6.800, 6.800, só mudou esse valor aqui. Prazo do fundo indeterminado, que é o ideal. Liquidez do fundo, fundo fechado. Então, é um fundo que ele não... óbvio, né? Um fundo fechado é um fundo que não é aberto. Né? Público-alvo, investidores em geral. E é isso. Aqui o fundo põe os seus destaques, então destacando que ele tem 0 de inadimplência, 0 de vacância e o dividend yield anualizado dele é de 9,49%. Então ele paga um dividendo bem alto, até porque fundos normalmente de gestão passiva, eles pagam um dividendo maior mesmo, devido ao risco que ele oferece. Aqui nessa parte ele divulga a carteira do fundo, e aí aqui tem os locais, então São José dos Pinhais, Ilhéus, São Paulo e por aí vai. Aqui a representação gráfica dessa participação. Aqui vem o gráfico da distribuição das receitas por prazo de vencimento. Então 15% da receita do fundo vence de 12 meses e 1 dia a 15 meses, 20,4% de 18 a 21 meses, de 18,7% de 33 a 36 meses e a maior parte dos vencimentos está acima de 36 meses, ou seja, 3 anos. Aqui ele apresenta os índices de reajuste, que é mais fácil a gente ver aqui pelo gráfico. Então, 61%
dos contratos desse fundo imobiliário, eles estão atrelados ao IGPM e 39% ao IPCA, lembrando que ambos são índices que medem a inflação. Aqui a gente chega na parte que ele vai destrinchar os ativos do fundo, então aqui o de Osasco, aí vem aqui diversas informações como locatário, data de aquisição, o endereço do imóvel, então, como eu sempre falo, você tem que jogar isso aqui no Maps ou no Google Earth para poder dar uma olhada na região, dar uma olhada no imóvel ali naquele Street View. Cidade a gente já falou, por quanto que adquiriu, o ano de entrega, área bruta locável, né, que é a metragem quadrada do imóvel. Deixa eu ver mais o que aqui. A vacância dele, os atrasos de pagamento, né, inadimplência. Na verdade, atraso é atraso, inadimplência é outra coisa, né? Atraso a pessoa demorou para pagar, inadimplência a pessoa não pagou. A pessoa não, né? A empresa, que normalmente os fundos imobiliários alugam para a empresa. Tipo de contrato típico, eu já bati aqui na página o que significa o típico e o que significa o atípico. Vencimento dos contratos, então esse contrato aqui vence em dezembro de 2023. Lembrando que não é só porque o contrato vai vencer que a empresa vai sair do imóvel, né? Então o contrato pode vencer e ele ser renovado, mas aí vem um ponto de atenção. Aqui normalmente nesse período já fica certa expectativa dos investidores, pô, vai renovar, não vai renovar. E nos períodos que tem muitos imóveis para renovar, é um período que, num bom fundo, né, nesse caso aqui seria um fundo que eu não investiria, mas nos demais fundos seria um momento que geralmente é de oportunidade, porque muita gente se livra das cotas, então faz o preço da cota cair, com medo dessa revisional de contrato, né, se a empresa vai ou não vai renovar, e aí depois a maioria dos contratos geralmente é renovado e esse preço volta. Então normalmente é uma oportunidade. Aqui é o mapa que mostra ali onde que está localizado o centro de distribuição que pertence a esse fundo, e ele mostra aqui, ó, as vias principais que passam por esse centro de distribuição. Lembrando que centros de distribuição, galpões logísticos e por aí vai, o importante é justamente isso, bastante via de acesso e proximidade a grandes centros comerciais, a grandes cidades, né? Porque isso torna o imóvel um imóvel mais interessante. É só você pensar, você é uma empresa, você tem que distribuir aqui para essa cidade e para as demais cidades. O que você vai priorizar? Você vai priorizar que esteja perto, porque você vai gastar pouco com transporte, e que tenham vias de grande vulto para a circulação dos caminhões ali próximo ao seu galpão ou ao seu centro de distribuição. Então fica com essa ideia aí, porque é um fator de análise importante. E daí para baixo ele vai falando aí dos demais imóveis, e aí vocês têm que dar uma olhada, caso vocês tenham interesse em investir nesse fundo. Aqui embaixo, vocês começam a entender por que o segmento se chama híbrido. Ali em cima a gente viu um centro de distribuição. Aqui embaixo, o imóvel desse fundo, que esse fundo investe, já é uma loja dentro de um shopping locada para C&A. Aqui já é mais uma loja de varejo que é alugada para pernambucanas. Aqui é um galpão logístico. E a gente finaliza aqui o relatório de março do fundo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de curtir, comentar, compartilhar, porque isso ajuda muito a nossa página a crescer. Fui!